Fala galera, mais um podcast Conexão X aí, começando. Hoje vamos falar sobre treinamento e um pouco de nutrição básica. Então vamos dar início aí. Aí só para reforçar, né, o time aqui completo com o professor Xande Rodrigues, Alexandre Rodrigues, João Carrazone e prazer, Luiz Vieira. Vamos lá, toca a ficha. Vocês são arreadinhos aí. Galera, eu separei umas perguntas aqui, mas antes de chegar nessa parte das perguntas, sobre treinamento, tá? Eu acho que a gente já deu boas risadas na primeira gravação aí. Agora, hoje, a ideia é fazer um conteúdo bacana com a galera e aí falar um pouco mais específico sobre treinamento, que é a primeira parte da gravação, né? Então, assim, pegando bem iniciante, falando do contexto, iniciação, como vocês começam um treinamento na academia? Cheguei para treinar, e aí, o que eu faço? Não sei nada, como é que tu me conduz? Cara, primeiramente a gente deve fazer um mapeamento do aluno, né? Fazer uma anamnese, entender qual que é o objetivo dele, o porquê ele está ali, quais são as necessidades dele. Em cima da anamnese, a gente inicia o treinamento, né? Na minha opinião, todo iniciante deve aprender, é de suma importância aprender a treinar livre, né? Para criar o máximo possível de consciência corporal. Cara, eu acho que as máquinas elas são extremamente benéficas, né? Mas eu acho que todo iniciante deve aprender a dominar o corpo, entende? Até porque futuramente, se o iniciante for para uma academia sem maquinários, né? Uma academia mais raiz, né? Mais old school aí, com certeza ele não vai conseguir treinar, entende? Até porque tu vê o aluno iniciante, tu coloca ele em maquinários, quando tu coloca ele para fazer um movimento livre, tu vê que ele não consegue fazer, entende? Tu vê a dificuldade que é ensinar para algumas pessoas uma remada livre, um agachamento livre, um stiff. Tem muita dificuldade. Por quê? Porque é o vício, né? E nos maquinários, né? Então, na minha opinião, né, da forma que eu trabalho, eu tento fazer com que o aluno adquira o máximo possível de consciência corporal para futuramente, né, ele ter condições, né, de fazer um treino mais avançado. Então tu foca ali, tu faz a introdução com a anamnese e aí depois tu inicia fazendo esses exercícios básicos para ir sim desenvolvendo com ele. Sim. Um exemplo, né? Entrou um aluno novo na academia. Cara, nós que já trabalhamos com isso, a gente vai conseguir entender as dificuldades do aluno, né? Com certeza. Porém, um exemplo, um teste, né, muito comum é tu colocar a pessoa para agachar só com peso corporal. Sem barra, sem halter, sem máquina, sem nada. Só assim, fulano, faz um agachamento aí. Só no agachamento do aluno já vai entender, vai entender as dificuldades, as limitações, vai entender os encurtamentos e tu vai conseguir dar um segmento no treinamento do cara. Sim. Entende? Até porque, iniciou na academia, vai lá, coloca o cara no leg, no hack, vai lá, faz aí 4-12, né, no leg. Sim. Meu, tu não sabe como é que é as limitações, os encurtamentos, as dificuldades, tu não sabe nada. Sim. Entende? Tu vai viciar o aluno naquilo. Sim. E tirar... Até porque os movimentos mais funcionais que existem na musculação são os livres. Agachamento, levantamento terra. Levantamento terra é o movimento mais funcional que existe dentro da musculação. Os básicos, né? Os básicos que às vezes a galera foge. Uhum. Ô, Xande, a gente sabe a resposta, né? A gente faz parte do mesmo time, mas como tu começa? Fala pra galera aí como é que é a tua metodologia, como é que tu inicia o cara aquele que nunca pisou numa academia, sempre fugiu, só ficava, né, na expectativa e aí chega lá, vou treinar. Como é que tu começa com o cara? Cara, eu sou bem básico, né? No meu trabalho ele é bem básico. Eu gosto muito de trabalhar desta forma. Por quê? Porque ao longo dessas 2 décadas que eu estou na área já, na prática, cara, eu aprendi que o básico é o que funciona. Às vezes o pessoal fica inventando muita firulinha, às vezes o pessoal fica, porque exercício iniciante é X, de intermediário é Y, né? E o avançado é tal.
Eu acho que assim, ó, que a diferença do iniciante para o intermediário e avançado é só consciência corporal, quantidade de massa muscular, né? Força, resistência, né? E o objetivo entre essas 3 linhas, né? Porque normalmente, por que eu digo o objetivo entre 3 linhas? Tá, mas o objetivo do iniciante, intermediário, avançado não pode ser o mesmo? Normalmente não é. Porque quando o cara entra na academia, ele tem um objetivo, certo? Alguns querem perder 5 quilos, outros querem ganhar um pouquinho de massa muscular, um quer aumentar 10 quilos, o outro quer perder, que é muito comum, né? Eu quero diminuir a minha barriga, mas, né, principalmente nas mulheres, não quero diminuir o bumbum nem o peito, né? Mas vocês já perceberam que muda? O cara inicia com uma ideia e daqui a pouco ele tá com outra ideia e daqui a pouco ele tá com outra ideia. Quando eu comecei na academia, eu achava o Arnold no filme Conan, né? O Bárbaro, um exagero. Eu achava um exagero. Hoje eu assisto o filme e digo, pô, como o Arnold era pequeno naquela época comparado à galera de hoje. Sim. Aí eu volto a dizer, hoje eu sou o nível avançado. Naquela época eu era iniciante, não mudou meu objetivo? Mudou. Né? A ideia, a visão mudou. Então eu gosto muito de passar para os meus alunos isso. Pessoal, olha só, vocês vão começar com uma ideia e essa ideia vai mudar. Quando eu inicio com um aluno, eu pergunto primeiramente para ele, qual é o teu objetivo? Meu objetivo é esse. Então, nós vamos trabalhar em cima do teu objetivo. Independente de eu achar que é ou não. Né? Eu dou algumas explicações ali e eu começo a trabalhar. Um aluno iniciante pode fazer um supino reto com barra livre? Na minha opinião, pode. Né? Um aluno iniciante pode fazer um agachamento livre? Pode. Daí vem o que o João falou. Ele tem mobilidade para isso? Tem condições, né? Ele Ele tem uma consciência corporal para isso? Tá, mas espera um pouquinho, como é que eu vou saber? Só testando. Isso aí. Tem alunos que no primeiro treino tu consegue passar um agachamento e o cara tem mobilidade, o cara já tem uma consciência corporal e ele consegue executar. É proibido para esse aluno? Não. Ele consegue. Agora tem outro aluno que tem dificuldade, até mesmo na máquina. Para ter uma consciência, posicionamento de joelho, de pé, nem sempre a máquina, mobilidade, vai de agachamento. facilitar. Tá, esse aluno tem como eu fazer com ele um agachamento no início? Não. Né? Ele não tem essa consciência nem essa mobilidade para fazer isso. Então, assim, o treinamento iniciante, ele na minha opinião, ele é avaliado, né? A gente vai avaliando. Eu não tenho uma regra hoje, Luiz. Eu não sou aquele cara que eu tenho uma regra, não. Tu começou, tu vai fazer um treinamento que na nossa época se chamava adaptação, hoje nem se fala muito nisso, né? Uma adaptação, e a adaptação era trabalhar todos os músculos no mesmo dia, repetitivamente aquilo ali, né? Na sequência. Sim. Isso aí, com o tempo, eu fui aprendendo que, cara, qual a necessidade, né? De eu fazer todos os músculos com o cara, repetindo todos os dias o mesmo treinamento para ele se adaptar, sendo que eu posso adaptar ele com o treinamento que ele já vai fazer a longo prazo, Sim. só que com cargas mais leves, daqui a pouco optando por máquinas que seja com uma execução mais fácil, né? Que vem essa questão de máquinas, né? Hoje, ainda mais hoje, que tem muita máquina, né? Sim. Então eu não tenho essa coisa de treinamento para aluno iniciante. Não é um padrão. A gente Sim. avalia na hora ali. Por isso que o treinamento é personalizado. É isso. Muita gente não entende ainda, né? O personalizado. O que é o personalizado? Cara, é para ti. Tu vai dar o mesmo treino para ti do que tu vai dar pro Luiz? É personalizado. O Luiz é uma pessoa, tu é outra, né? Vai ter as suas diferenças, né? As diferenças, elas vão ser trabalhadas de acordo com a necessidade, exatamente. Então, já pegando o gancho do que vocês falaram aí, né? Que eu também corroboro isso. O treino, ele é dinâmico e, apesar de parecer a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, o mesmo supino que nós 3 fizemos, cada um vai ter um ponto forte, um ponto fraco para se trabalhar. E isso permite essa variação, essa exclusividade do treino, né? Quando eu recebo alunos iniciantes, eu dificilmente, né, às vezes, antigamente se pensava isso, né? Não, leva lá para a salinha de avaliação, avaliava o cara ali por 1 hora. Às vezes o cara nem treinava no dia, né? O cara empolgado para treinar. O primeiro dia normalmente não chega treinava. E não treinava, fazia só as avaliações e mandava para casa. Quer dizer, o fator motivação do aluno vai para o ralo abaixo, né? Com esse pensamento mais antigo aí. Ou um treininho de 3 exercícios. Exato. O cara fazia 3 exercícios, mandava o cara embora. Ou vai fazer meia hora de esteira agora, ou sei lá, 1 hora que se fazia antigamente, né? Daí a pessoa chegava assim, porra, primeiro dia... deu 3 muito exercícios pouco. Que eu nem senti nada. Então, e eu cheio de vontade, né? No início, o que eu costumo fazer? Daí que eu falei na outra gravação, né, do podcast ali da Disneylândia. Eu converso com o aluno
já vou iniciando uma introdução de exercícios. E aí sim, eu valorizo também os exercícios básicos, mas a gente tem que ver o quanto que esse aluno sabe. Então, aí geralmente eu faço testes, eu não coloco um padrão de série, então vai ter exercício que às vezes tu vê que ele tem uma adaptação mais facilitada, tu coloca um pouquinho mais de série. Já tem outro que ele tem maior dificuldade, a gente vai pincelando, coloca um pouco menos, né, de séries, repetições ali. As 4 séries estão muito introduzidas na cabeça das pessoas. É 4 séries. Eu já tive aluno que iniciou comigo, uma aluna, que ela já entrou na academia sem muita vontade, né? Ela não gostava de academia, foi por recomendação médica. Nós trabalhamos com uma série em cada exercício, uma carga bem iniciação, né? Justamente para eu ter essa visão de como ela se comportava. Ela adorou, fez uma sessão, né? Porque não instalou fadiga por conta da estrutura do treino. E aí, a cada sessão que ela vinha, eu ia mudando a dinâmica e fazendo a progressão até ela chegar onde eu queria, né? Que é nos exercícios básicos, o desenvolvimento ali. Aí tu então, chegou isso nisso, é bem né, legal. Luiz? Tu chegou nisso porque, primeiro, tu conversou com a pessoa. Exato. Segundo, tu analisou, né, Que qual é o nem objetivo dela. O que trouxe ela Hoje ali? em dia eles gostam de falar muito na dor, né? A famosa dor. Tu tem que entender a necessidade do aluno. Então, em cima da necessidade dele, tu vai definir qual é o melhor caminho para se começar, né? E uma coisa que, pegando essa deixa da dor, eu acho assim, ó, que tu tem que ter... Isso é como eu trabalho, certo? Ah, mas eu acho errado isso, eu acho certo. Não sei, cara, isso aí não me interessa. Por quê? Porque eu montei uma forma de trabalhar e essa forma de trabalhar eu entrego o resultado. Aí a pergunta é, tu quer resultado? Quero. Eu vou te entregar o resultado. Ah, mas é que eu queria fazer dessa forma. Tu quer resultado? Eu vou te entregar o resultado. Porque o que acontece, né? Se a gente for... Imagina só, se cada aluno que chega... For escolher. Ah, eu não quero tal coisa, eu não quero fazer não sei o quê. Sabe, eu tenho uma coisa comigo hoje muito concreta, né? Uma coisa que, cara, eu trabalho desta forma. Eu vou te apresentar o meu trabalho, certo? E aí tu vai analisar se é o que tu quer. Ah, mas eu queria... Um exemplo. Ah, eu sou uma pessoa que eu quero vir na academia treinar e eu quero só um exercício físico sem não estou objetivando resultado, não estou objetivando emagrecimento, nem hipertrofia. Eu só quero me movimentar. Tem como? Não. Ah, mas por quê? O conceito... Não é a forma que eu trabalho. E o conceito das pessoas ainda está muito imaturo, assim, está um pouco distorcido. A pessoa chega e diz assim, ah, não, eu não quero músculo, eu quero saúde. A pessoa não, né, ela não está compreendendo. É falta de conhecimento. Então, assim, ó, é impossível, né, desenvolver uma aptidão para a pessoa se ela não entender o processo, né? Não, e outra coisa, se tu acredita, olha só, a gente está há bastante tempo. Todos aqui, nós três, a gente tem uma experiência vasta já, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Em 2025, tu acredita mesmo que uma pessoa vai sair de casa, colocar uma roupa, né, específica para fazer um treinamento, se organizar para isso, entrar no carro, gastar gasolina, pagar uma mensalidade da academia, disponibilizar 1 hora e meia para ficar lá dentro e não objetivar um resultado? Tu acredita que existe isso? Isso também entra no que tu estava falando antes, né? Porque muitas vezes o aluno iniciante ele entra buscando algo e com o passar do tempo ele busca outra coisa, né? Que é o que tu estava falando do... E eu acredito que as pessoas elas chegam com essa ideia de eu não quero resultado, eu quero só exercício, saúde. Porque no fundo, eu acho que muitas vezes a pessoa não está acreditando que ela é capaz. No fundo, ela subestima, né? Ela se subestima e ela não está acreditando que ela vai dar um segmento. Então, para ela é falar mais isso, confortante. é mais confortável. Eu falar para o professor isso, até para ele não me judiar, para ele não... Isso. E a gente, como profissional, a gente tem que entender isso aí. Então, quando o aluno chega e ele me fala isso, o que eu digo para ele? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar uma aula, vou te apresentar a forma que eu trabalho, e aí no final a gente volta a conversar. Daí eu vou lá e dou um treino, coisa e tal. E aí, tu gostou? Gostei. Pois é, esse treino vai te dar resultado. Esse treino aqui vai te entregar resultado. Né? Não é um treinamento que tu vai chegar aqui e vai fazer por fazer. Outra coisa, eu não sei, eu acho que nós três, a gente é mais ou menos na mesma linha, tem as suas diferenças ali, né? Mas é mais ou menos a mesma linha. Analisa comigo. Eu treino há 2 anos.
eu treino há 3 anos, aí o outro treina há 4 anos. O que um professor hoje, um treinador, um coach, quando uma pessoa chega para ele e fala, eu já treino há 5 anos, o que vem na tua cabeça? Primeira coisa que vem na tua cabeça. Olha, cara, geralmente a pessoa diz que treina, mas ela não passou pelas experiências, Não, mas né? independente disso, qual é a tua primeira... Cara, o primeiro slide que vem na tua cabeça. O cara chegou, eu já treino há 5 anos. O cara é avançado. O que tu enxerga? Cara, eu enxergo pressa. Pressa do aluno. Não, mas ele já treinou. Não, ele já treina. Luiz, eu já treino há 5 anos. Qual é a tua análise? Cara, a minha análise, né? O cara fala, eu já treino há 5 anos. Na minha análise, o cara já tem um objetivo, né? Ele já tem um objetivo pra ele do que ele quer e ele já é um cara avançado. João, se eu treinar sim, 5 anos sim. contigo, se eu treinar, eu hoje, A primeira análise é o se eu visual chegar dele, né? E eu treinar 5 anos contigo, e quando eu sair na rua, as pessoas vão ver que eu treino? Com certeza. Contigo, Luiz. É a mesma coisa. Tá, mas então tu tá falando de físico. A prime... Tu tá falando de físico, Inicialmente, como é que a gente avalia alguém? É o físico, visual, tá né? falando. Ei. O visual. Vou te apresentar Primeiro, uma ó, pessoa. Qual é a primeira avaliação que é feita? Visual. Um aluno chega para mim, prazer, eu sou o fulano, eu já treino há 5 anos. A primeira coisa que eu vou analisar. Esse cara treinou 5 anos. A percepção- Isso é resposta interna. Esse cara aí não treinou bem 5 anos. Frequentou a academia por 5 anos. Tu Exatamente. entendeu? Talvez, É isso. Não é isso, Luiz? É verdade. Porque o que acontece, cara? Eu treino há 5 anos. Cara, uma pessoa que treina há 5 anos, que treina realmente, ela vai ter resultado. E esse resultado tu vai chegar... Antes dela falar, tu já vai ver que ela treina. Ela Não é assim? Não é sobre ser grande. Não, não é não. sobre tamanho, mas Resultado. Postura, comportamento. Por exemplo, Luiz, eu destreza. conheço cara de 60 quilos que tu vê que treina. Sim. Eu conheço cara de 70, 80, 90, 100, 120, 150. É. Todos, tu consegue ver que tu treina. E quando entendeu? tu leva pra sala, então, de musculação, que tu vai... Bom, o cara treina há 5 anos, e aí tu coloca ele lá pra fazer um supino ou fazer um agachamento, no primeiro movimento tu já tem a certeza. Não, se esse cara ficou 5 anos, Exatamente. ele não aprendeu É e que não o que desenvolveu. acontece, cara? Às vezes Aí as entra a parte da pessoas... consciência As corporal. pessoas têm na cabeça delas que... Cara, eu vou treinar... Que nem o João já deve ter escutado isso. Mas se eu treinasse há 20 anos, eu tava assim também. Tu que pensa? Né? É que tu acha que... O que o aluno ele tem na cabeça dele ali quando ele chega? Que a evolução é constante e nunca mais para, né? E como tudo na vida, né? Chega no efeito platô ali, irmão. E dali pra frente a coisa começa a complicar, né? Dali pra frente que começa a vir as coisas diferentes. Por exemplo, assim, o cara entrou iniciante na academia. É fácil entregar resultado para esse cara iniciante? Claro que é. Porque ele Não tá... tem Ele saiu da... todo né? o estímulo Ele que ele resolver. começou... É fácil. Sim. Tá, e quando tu pega um cara intermediário, ainda é fácil? Ainda é. Tá, e quando o cara pega um cara avançado, daí tu tem que ter conhecimento. É isso aí. Porque daí o que acontece? O cara já chegou no platô. Tá, e como é que eu vou quebrar o platô? Entendeu? Como é que eu vou fazer esse cara evoluir? E por que o indivíduo avançado é mais difícil de entregar resultado para ele? Porque ele é treinado. E quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele fica. É isso aí. Entende? Adaptação. Porque daí E mais bagagem o treinador tem que ter. Exatamente. Por exemplo, assim, Ele também tem mais vícios e manias, ele tem uma história, uma estrada. Então, esse vínculo também com o cara que é veterano é importante direcionar, né? Porque ele vai ter que acreditar na proposta e aí entra justamente a expertise do treinador, né? E tu viu que ali, ó, as pautas que eu coloquei, ó, se tu parar pra pensar, tá? Eu coloquei a primeira pauta. Cara, como que o cara inicia no treinamento? Primeira coisa, cara, tem que ter um bom profissional pra te avaliar. Tá, e qual é a primeira avaliação? Primeira é visual. É verdade. Segunda avaliação, entra Anamnese. o que o João falou. Terceira avaliação, prática. Né? Sim. Então vamos lá. O professor Alexandre, treinador Alexandre. Eu avalio isso aqui primeiro. Tá. Quando eu terminei de avaliar isso aqui, aí eu sei o que eu vou fazer com esse cara. Tu entendeu, Luiz? Eu não tenho um protocolo formado. Não. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. Porque, não, cara, pera um pouquinho. Não. Vamos conversar, descobrir o objetivo, vamos fazer a primeira experiência ali e aí sim a gente vai começar a fazer o trabalho. Questão do... Que nem o Luiz falou ali, o João, desculpa. O João falou ali a questão da anamnésia. Cara, não se faz mais isso hoje. Poucas pessoas fazem isso. Teu nome, tua idade, quantos quilos tu tá. Na realidade... Né? Qual é o teu objetivo? Isso a gente fala, né, no conceito, que é o que a gente aprende na faculdade, mas a anamnese ela é um conjunto e ela é extremamente dinâmica, né?
Então sai daquela coisa de laboratório de pegar um momento e transformar em vários Mas momentos. tá louco. Na realidade, o aluno, quando ele começa ali, praticamente as primeiras semanas é pura análise, né? E tem mais, às vezes vai muito além, às vezes esse aluno está fazendo a progressão, está se desenvolvendo e lá na frente tu identifica um ponto fraco, né? Tu quer ver um um fator que tem Tu que... quer ver? do feeling do Hein? treinador, né? Tu quer ver um exatamente. lance? Chega uma pessoa, tá? Predisposição. Primeira avaliação é visual. Primeiro tu já olha o cara. Se o cara é muito magrinho, muito gordinho, se o cara já é mais fortinho. Tem cara que nunca treinou e tu já vê que o cara já é forte, o cara já tem massa muscular. O cara já tem uma massa muscular um pouco mais elevada. Tu faz a primeira análise. Às vezes o cara que tem a massa mais elevada não é tão forte na hora do treinamento já. Sim. Às vezes o gordinho, É mais que forte. é comum isso, né? Muito. Ah, tu pega um cara gordinho, uma menina mais gordinha, e aí tu vai pro treinamento, pô, a pessoa se sobressai. Isso aí. Não é uma análise que é feita? Tá, daí o cara se sobressai. Aí o outro não se sobressai, o outro fica dentro do normal. E o outro é mais fraco do que tu esperava. Tu diz assim, achei que ele poderia arrancar aqui, já não deu. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Tem como fazer o mesmo treino? Aí é onde começam tem. as individualidades. Sim. Né? O treino é individual, né? E aí por que o aluno, se o treino é individual, por que o aluno chega na academia e ele quer uma ficha montada, ou ele quer um app que ele baixa, clica e tem um treino pronto? Primeira coisa que tem que ficar claro assim pra galera, e isso aí acontece muito nas academias, eu tô olhando pra câmera porque isso aí é um recado, tá? Às vezes o aluno chega e ele cobra porque ele quer a planilha, ele quer ali E é o normal, app atualizado. é normal. Parece que aquilo ali, quando tu entrega, vai acontecer uma mágica, né? Não. E não é assim, pessoal. O treinamento, como a gente está falando aqui, ele é direcionado e ele é personalizado. Quando tu chega para treinar, né, a gente não sabe o que o aluno sabe ou não sabe fazer. Tem que passar por uma série de testes. Então, como é que eu vou entregar eu brinco, né? Eu vou entregar um extrato bancário, né? Muitas É isso academias aí. é assim, né? Bate A o maioria. tecladinho, Imprime, deu. imprime e a mágica acontece. Outra coisa, já puxando o gancho, falando ainda da parte iniciante, mas abordando, tu falou dos exercícios básicos, né? Entende-se por básico o quê? O simples, tá? Então, além de peso livre ou máquina, mas o que é? O simples. Vou explicar para vocês o que eu vejo. O que é o simples? Eu sentar num equipamento ou pegar uma barra para fazer e eu fazer uma série convencional ali com repetições, sei lá, vamos botar aqui de exemplo 12 repetições. Isso é o simples, né? Fiz uma série de 12, sei lá cadeira extensora. Ou eu fazer cadeira extensora, passada e mais um desenvolvimento. Botar 3 tarefas para o aluno iniciante, né? Que nem às vezes a gente vê, né? Sai o extratozinho bancário, aí tu fica observando o aluno lá na academia lá. Aí ele vai lá fazer a série, ele senta no leg press, faz a série do leg e já sai fazendo o desenvolvimento no mesmo lugar, sem referência espacial nenhuma, sem um espelho para ele poder se referenciar e quebrando todos os parâmetros, porque, poxa, tu tá desviando o fluxo sanguíneo para as pernas e tu já tá indo para os ombros em seguida, sem intervalo. Quer dizer, entende-se por simples o treinamento, o básico é um exercício, uma série, né? Prestar atenção no movimento, né? Então, o trabalho iniciante é isso, né? É diferente. Se vem lá o intermediário, o avançado, claro que esse processo para ele já às vezes já aconteceu ou não aconteceu, mas ele já está mais familiarizado. Então, tu até pode botar uma dinâmica ali se tu identifica que o aluno ele tem condições de fazer isso. Mas o básico é o básico, né? É agachar e fazer um intervalo. Não é pegar, agachar e sair fazendo pulinho, né? no caixote, né? Isso aí não é iniciante. Uma coisa que tu falou e a gente tem que frisar, principalmente que o nosso conteúdo de hoje ele é mais voltado para o pessoal que está iniciando, né? O pessoal intermediário, porque quem é avançado mesmo, cara, esse cara já tem uma bagagem, Exatamente. né? Esse cara já tem um conhecimento. Provavelmente esse cara já busca mais conhecimento. Exato. Então ele está sempre pesquisando. Então tudo aquilo que a gente fala para um cara que é nível avançado, ou ele já ouviu falar, ou ele já está a par, ou ele já tem conhecimento. Ele já tem uma familiarização. Mas o iniciante e o intermediário não, tá? E uma coisa, pessoal, olha só, fica a dica. Essa eu tenho que olhar para a câmera para falar. Eu quero treinar só para saúde. É a mesma coisa, eu quero treinar só para ganhar massa muscular. É a mesma coisa e diminuir a gordura corporal. Sabe por quê, Saúde é Músculo. elevar massa muscular
e reduzir gordura corporal. Já começa aí, né? E aí entra, tu deixando essa ênfase pra galera aí, na pergunta que eu ia lançar aqui pra gente responder, que são quais são as vantagens, né, da musculação. Que tanto que a musculação ajuda, assim, o pessoal pode estar careca de saber ou não, mas musculação, cara, aumento da resistência, né? Melhora do condicionamento geral, né? Aumento de força. O que a gente mais faz na vida é força, né? Às vezes a pessoa diz assim, não, eu trabalho sentado. Pra tu levantar da cadeira, levantar tua tu faz bundinha, força. daí tu tem que fazer força. Pra tu usar Pra o tua sanitário, coluna, tu faz força, pra tua cara. coluna ficar naquela posição o tempo inteiro que tu está ali, É força. pro teu pescoço não ficar assim, ó. É, O que é isso aqui? é. Né? Essa tua... Se nós pegar hoje, tá? O gurizinho novo e a guriazinha nova, vai pra academia pra quê? Pra saúde? É. Não, né? Não, né? Definitivamente Gurizinho não. novo e guriazinha nova tem saúde já. É. Certo? Uma alimentação, uma EMA, mas tem saúde. Pode Sim. ser que a longo prazo não vai ter. Sim. Mas hoje tem. Sim. Então é estética. Entra ganho de massa muscular e redução de gordura? Entra. Idade intermediária, né? O cara que está em idade intermediária. Ele vai para academia por quê, normalmente? Porque ele ainda busca a estética e ele já está sentindo umas dorzinhas, já está sentindo umas coisinhas que ele não sentia antes, então ele quer melhorar aquilo ali. Segundo, certo? E o terceiro, o idoso. O idoso busca academia para quê, cara? Esse sim Qualidade de vida. quer qualidade de vida. Ele E a quer qualidade de vida. rejuvenescer, Porque ele quer eu não tô melhorar. conseguindo levantar direito mais da cama, eu não tô conseguindo, eu tô tendo dificuldade para sentar e Sinto levantar do dor, vaso, eu exatamente. tenho muita dificuldade para amarrar o tênis, eu tenho muita dificuldade para brincar com meu neto, eu tenho dificuldade para subir a minha casa de 2 andares, eu tenho dificuldade. Eu moro num prédio onde tem escada, eu tenho dificuldade. Tá, mas todos querem aumentar a massa e diminuir a gordura. Só que cada um tem um objetivo um pouco diferente. Mas o resultado O princípio é o mesmo. é o mesmo. Tá, então vamos lá. Se o resultado é o mesmo, independente da faixa etária de idade, o treinamento é o mesmo. Tá, eu quero jogar futebol melhor. Eu quero ir pra academia porque eu quero jogar futebol melhor. Tá, mas espera um pouquinho. Qual é o melhor treinamento para quem quer jogar futebol? Primeiro, qual é o teu objetivo? Eu quero correr mais. Qual é o melhor treinamento? Correr. Eu quero driblar melhor. Qual é o melhor treinamento? Driblar. É o Treinar. específico para aquilo. Tá, mas a musculação serve em que ponto? Evitar a lesão, aumentar a tua força e a tua base, resistência. Né? É a base, Porque né? quando tu treina específico, se tu pegar uma pessoa e só treinar ela específico, ela vai melhorar o que ela já tem, mas ela não consegue ter um salto. Ela não consegue. Se o cara tem um grau de produção de força, ele vai aprimorar aquilo dentro da modalidade, mas ele tem uma limítrofe. A gente precisa entender que a musculação vem como alicerce do objetivo, né? A musculação é a base. Então, né? é a base. Então, assim, se tu pegar sei lá, um corredor, se tu pegar um nadador, se tu pegar o jiu-jiteiro, se tu pegar... Qual é a base dos caras? A base é o treino de força, né? A base E é a aí, musculação. e aí vem aquela pergunta que eu fiz pra vocês no início ali. Quando o cara diz que ele treina há 5 anos. Um exemplo do João aqui, que o João é o melhor cara pra responder isso aqui. Quando o cara diz, cara, eu treino jiu-jitsu há 10 anos, o que as pessoas olham nele primeiro? Orelha. Tem cicatriz, Tá, pera aí um pouquinho. Peraí. Se no jiu-jitsu tu fala que tu treina há 10 anos e o cara olha a orelha, tá aí na musculação, ele olha o quê? Físico, né? Físico. Entendeu minha pergunta agora? Sim. Cara, eu treino há 10 anos, eu preciso ser grande? Não. Eu preciso ser saradão? Não. Eu Mas tu tem que ter preciso uma ser o condição. quê? Forte. Isso aí. Tá, mas pera um pouquinho. Gordinho, forte? É isso aí. Magrinho, forte? Sim. Vovozinho, forte? Vovozinha, forte? Tu sabe analisar um vovô forte, né? Uma vovó forte. Funções um básicas, adolescente né? forte. Tu vai olhar o cara, não, o cara é forte, o cara realmente treinou esses 5 anos. É sobre isso. Ó, o rosa. Cara, olha o Rosa, cara. Meu, o Rosa... Tá, mas pera um pouquinho. O Rosa precisa falar que ele treina há 20 anos. Jamais. Só tu olhar pra ele que tu vê que ele Tá, tem. mas deu jiu-jiteiro, treina há 10 anos e não tem a orelha estourada. O que acontece quando acontece isso com um cara? Os caras... Tu treina jiu-jitsu... Muito rola. Né? Cadê a cicatriz? Que não é rola, né, cara? Que não é rola isso aí. Às vezes a orelha do cara é macia, full e não lesiona, não machuca ali, né, João? Sim. Acontece. Quem é que não tem orelha estourada que é... Tem alguns. Tem um sim, monte tem que... um monte. né? Mas o que acontece, pessoal, aí que tá. Mas o jiu-jitsu não carrega no corpo que é jiu-jiteiro.
Entendeu? O corredor de maratona, ele não carrega com ele que ele é corredor de maratona. O jogador de futebol não carrega com ele isso. Tá aí o fisiculturista. Carrega. E o cara que treina musculação há 10 anos, esse carrega. Tu É a entende? única modalidade Como é que eu sei que, se o né? cara... Cara, eu tenho duas formas de saber se tu é forte. Primeiro, eu vou até a academia contigo e E vou testa, analisar né? teu treino. E testa. E segundo, eu vou... É o visual. Visual. Tá, mas espera um pouquinho. Então, se eu treino há 10 anos e eu não tenho um visual forte, que, como eu disse, eu vou repetir. Eu posso ter 60 quilos e ser forte. Né? Quantos caras a gente vê levantando terra aí com 200 e poucos quilos, com 60 quilos, 70 quilos? Não tem os caras que levantam? O cara com... Né? Cara, e mesmo se o cara for magro, né, cara? Mas sendo o cara magro, vai só que é ter forte. O cara vai ter fisionomia de quem treina. É forte, tu entendeu? Pega um magrinho que nunca treinou e pega um magrinho que treina há 10 anos. Não, é o corpo totalmente É diferente. igual? Não é. Agora, tá, mas aí tem gente que vai dizer assim, cara, mas eu treino há 10 anos e não tenho esse corpo forte, tá, mas treinando errado. Tá treinando errado, tá te alimentando errado, tá descansando errado. Dói. Dói escutar que Primeira- tu tá há 10 anos e tá fazendo errado. Não, mas, cara, tu tem tempo de fazer certo, Cara, então. outra e o pior coisa- é que não é nem... é o treino mesmo, não. Outra é pouco coisa, o quesito da às alimentação. vezes a gente recebe a pessoa e ela diz que treina ali há 5, 10 anos e aí tu vai fazer os testes e aí tu discorda do que a pessoa está dizendo. Tu comprova ali que ela não tá nesse é uma grau de progressão. frequentadora de academia há É 10 diferente. anos. E aí a pessoa diz assim, não, mas eu treinei, mas acontece que entende que tu pode treinar correto e tu pode treinar 10 anos, né, de uma Errado, forma de uma errada. forma errada. E aí sabe o que acontece? Tu cria uma série de vícios e que tu acredita estar certo, né? Então tem todo um trabalho aí justamente para poder trazer essa consciência para a pessoa saber Ô, Luiz. que ela tem que ter uma evolução dentro, E né? por quê? Olha só, por que a lei da educação física entrou em 96? E por que vigorou em 98? E por que hoje há essa exigência de uma habilitação para ser um professor de musculação? Por quê? Por que tem tanta brecha para o treinador de futebol, treinador de luta, e para a musculação já não tem muita brecha? Por quê? Pessoal, olha só, as melhores academias da história é hoje. Tem que ter Certo? a diretriz, né? Tem que ter um... Tá, mas espera um pouquinho. Tá, mas por que tanta exigência profissional? Exatamente pelo que eu tô falando. Pra Pro evitar cara, esse daqui a monte de 10 erro. anos, ele não ter perdido o tempo dele. Exatamente. Tu entendeu? Hoje, é que nem as pessoas falam, mas o fulaninho cobra tanto, o ciclaninho... Cara, às vezes o cara fala, cara, eu cobro tanto a minha hora aula. Ah, mas... Que caro. A referência tá errada, Eu né? estudei a minha vida inteira, né? Porque a gente não tá falando de uma faculdade de 4 anos, que é a faculdade de educação O física. o Eu vim, estudo ó, é diário. cara, eu comecei na primeira série a estudar, certo? Eu tive que concluir todo um ciclo, depois eu fui pro segundo ciclo e depois pro terceiro e agora eu tô no quarto ciclo. Todo e fora processo. o que eu já li, aquilo que a gente falou ali agora, o Alexandre com o fonezinho, né? Cara, eu não tô A escutando extensão. música na academia. Eu não tô lá escutando rockzinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, cara, eu tô escutando coisas que estão somando no meu conhecimento. Aí tu quer desvalorizar o meu trabalho. Olha só, tu tem o direito de não querer porque não cabe no teu bolso. Agora tu não tem o direito de desvalorizar o meu trabalho. Muito menos de querer colocar preço nele, né? É o que acontece com a gente, não é? Sim. Às vezes tu vai lá e diz assim, meu preço é tal. Cara, a pessoa tem que ter aquela sensatez de, não, cara, infelizmente isso aí não cabe pra mim hoje, vamos deixar então. Ou daqui a pouco fazer uma contraproposta. Perfeito, agora tu não tem o direito de dizer, não, mas é caro, né? Ah, mas tu tá cobrando muito, né? Ela, que a pessoa tá dizendo pra ti, tu não vale isso aí. Teu trabalho não vale isso aí. E é mais ou menos isso aí. Aí os caras chegam lá, eu treino há 10 anos, eu, cara, eu cansei. Aí eu treino há 3, eu treino há 5, eu treino há 10, daí tu olha pra pessoa e diz assim, algo não tá certo aí, né? O João falou uma coisa aqui, ó, e a gente escuta muito isso na academia. A alimentação é a coisa mais importante. Tu concorda com isso, João? Eu não concordo. Por que tu não concorda com isso, João? Porque sem o treino nada funciona. Tua opinião, Luiz? É isso aí. Se tu não tiver uma base, uma demanda, de nada adianta tu gastar, comprar um whey de R$500. O estímulo é feito Deixa eu no te perguntar treino. outra coisa. Tu tem que começar pelo básico. O básico é o que tu faz diariamente. Antes de comer, tu levanta da cama, companheiro. Tu usa o teu corpo antes de Mas qualquer tu já coisa. viu, Luiz? Tu já viu um cara que come bem forte sem treinar? Eu não, Tu já viu? Não tem sentido, Tu já né? viu? Não. Tá, mas espera aí, de onde é que a galera tirou essa ideia de que a alimentação é mais... Tu não escuta isso aí diariamente? É. Não, a alimentação é mais importante que o treino. Da Não, onde tu tirou não. isso aí?
E Isso- outra coisa, quando tu escuta assim, ó, que é muito frequente, né, a gente escutar isso aí. Pô, não vou treinar, eu quero só ficar definido. Então, vou fazer uma dieta para ficar definido. Vai definir o quê? Vai definir o quê? Tem Isso que ter aí não músculo existe, pra né? ficar definido. vai- Ah, não, mas eu tenho músculo sim, tu tem músculo pra sobreviver. Tudo acontece. Tu não tem músculo pra visualmente. Já Tu tem começa pra assim, ó, sobreviver. quer ver uma situação? A pessoa quer ganhar peso. Ela diz assim, vou começar a comer mais. Primeiro ponto. Se tu comer as porcarias industrializadas, que a gente tá careca de falar pro pessoal, né, que não é essa linha, não vai funcionar. Aí o cara vai lá comer batata doce e frango, o clássico, o famoso, né? Ele vai comer um pouquinho ali e vai dizer, cara, não consigo comer mais. A gente sabe que para ele ganhar peso, ele precisa ingerir mais, né? E como é que ele cria essa demanda? Treinamento, né? Então, o aluno, não, eu só quero ganhar um pouquinho de peso. Não, eu quero melhorar a minha estética abdominal, quero a barriga tanquinho. Não é só a dieta, tu tem que criar demanda, e a demanda a gente cria com exercício, né? Então, falando da estética, tem que ter o exercício justamente para conseguir fazer aí sim a harmonia com o lado alimentar, né? Primeiro passo, né, Luiz? Qual é o primeiro passo? Treina bem. Treinar. Quando tu estiver treinando bem, tu vai ter demanda. Exatamente. Mas eu não sinto fome de manhã, porque tu treina mal. Exatamente. Porque se tu treinar bem, cara, tu vai levantar de manhã urrando. né? E assim, ó, olhando para a câmera, treinar bem é treinar tudo bem. Não é treinar o que gosta, né? Porque o que a gente gosta, né? A gente vai fazer. Isso aí é outra coisa que não Né? consegue tirar. Não, e outra Então, coisa. assim, ó, tu gosta de treinar. Não. Tu tem que treinar, tudo que tu vai fazer, tu tem que fazer bem, porque uma coisa complementa a outra. Então, eu gosto de fazer supino pesado. Aí, o dia de treinar costas, eu vou lá e treino, né, daquele jeito, né? Cheio de preguiça. Só que um complementa o outro. Tu fazer um supino pesado, tu não precisa de estabilidade das costas, tu não precisa do apoio firme, né, da base Fazer de pernas. uma- Então, como é que tu vai simplesmente treinar o que tu gosta bem e o resto tu vai o ignorar, agonista e o né? antagonista. Exatamente. E o Então, assim, sinergista. Fazer uma pergunta, o que é pior? O que é pior? Parar de treinar e manter uma dieta, mas não treinar? Ou treinar, ou fazer uma dieta e não treinar, ou treinar e não fazer dieta? Eu vou te responder o meu ponto de vista com outra pergunta. Tem como fazer uma boa dieta sem treinar? É muito difícil. Tem como É muito treinar bem sem fazer uma boa dieta? Não tem. tá tudo junto, né? Sempre, tudo englobado. sempre vai ser. Tá, mas espera um pouquinho. O carro, para ele andar, primeiro anda, depois abastece? Ou abastece, depois anda? A alimentação é assim. Aí foi onde houve a confusão. Sim. Não. Se eu não comer bem, eu não vou ter resultado no treino. Olha só. Comer, tu vai comer porque tu vai morrer. Sim. Agora, tu quer botar uma pod no teu carro? É opcional. Exatamente. Quer botar uma gasolina comum? É opcional. Quer botar uma aditivada? É opcional. Quer botar uma... Como é que se fala? O álcool? Hoje tem, né? Hoje tem a facilidade... eu posso botar gasolina no álcool. Pera um pouquinho. O álcool, ele... Hoje eu não sei se tá mais caro. Eu acho que tá mais caro, né? Não sei. Mas a combustão do álcool é maior, então ele gasta mais gasolina para andar no álcool. Mas ele não rende mais? Todo um embasamento que vai se perdendo porque o pessoal faz a confusão com a informação. Claro, né? cara. A pod... Por que a gasolina pod é a mais potente e mais cara? Maior combustão. Maior combustão, teu carro fica mais potente. A alimentação é a mesma coisa. treina Se tu melhor comer comendo pouco, o quê, né? menos potente. Comer mais potente. Selecionar o alimento, mais potente ainda. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se o cara não comer bem, o cara tem como treinar bem? Não tem. Não tem. Mas só que é o seguinte, uma coisa vem depois da outra, entendeu? Tipo assim, pra te comer bem, a gente não é veículo, a gente não é carro. Se tu não botar gasolina, o carro não anda. O Alexandre de jejum treina. Não Entendeu? vai treinar no máximo que ele poderia, mas treina. Não vai performar tanto, mas eu vou exatamente. treinar. Sim. Se eu ficar... Eu já fiz jejum de 36. Eu treinei. Tá errado? Não, certo, não é. Mas como é que eu consegui treinar? Sim. Entendeu? É tu vai fazer um muito jejum de 48, tu muito treina. individual, né? É muito individual, o cara tem demanda. Tu é uma usina, tu tem músculo, Não, tu tem treinar- gordura, treinar, tu treina. tem, entendeu? Tu treina, porém tu não vai performar, né? Não vai. Até tu vai performar limitado, porque tu já tá. No meu caso, eu fiz esse teste comigo, né? Eu fiquei 36, eu acho que foi, e meti um treino bom. E o cara que sabe avaliar o que é um treino bom. Tá, se eu tivesse alimentado, teria sido melhor, sim. Sim, tu vai Mas avaliar. ele não deixou de ser bom. Sim. Tá. Mas então tu quer dizer que se eu ficar 36 horas sem comer, eu vou treinar bem? Uma vez sim. Agora,
Ah, não, mas eu vou seguir fazendo dieta de Não 36 em 36. Eu vou fazer Vai 36, vou Pegando- comer 12, depois eu faço mais 36, como... Não, daí não, né? essa- Entendeu? O que mudou é que nem tu comer Não um tem dia porque tu inteiro. não vai reabastecer, né? Exatamente. Não, por exemplo, o dia inteiro eu vou comer arroz e filé de frango na primeira refeição, segunda, arroz e filé de frango, terceira, arroz e filé de frango, quarta, arroz e filé de frango. E na quinta e última, arroz e filé de frango. Eu me alimentei bem? Sim. Ok. Muito bem. Tá, mas espera um pouquinho. Se eu fizer só essas dietas que eu vou ficar top treinando, vai. Tá aí, por que, que as pessoas dificultam tanto? Eu quero ver tu fazer isso aí todo dia. Esse é o detalhe. Porque não é uma sustentável, não é sustentável. Não é uma semana aí que tu vai fazer. o fulaninho disse que comia 30 ovos por dia na preparação dele. Tá, mas quanto tempo ele fez isso? Exatamente. Aí o ciclaninho quer fazer a mesma coisa. Cara, olha só, ninguém aguenta comer 30 ovos todos os dias a longo prazo. Não tem. Alguém aguenta isso aí, será? Não tem como. Isso Eu não acredito. isso aí no treinamento também as pessoas confundem. Tudo quanto é treinamento ele é periodizado. Periodização rege o que a gente vai fazer. O que, que é periodização? Eu estipulo um prazo, traço uma estratégia e dentro disso eu vou ter um resultado. Então, se eu simplesmente sair replicando sem planejar nada, aquela coisa assim, ó, voltando de novo para o básico e pegando a linha do treino e da dieta. Aí o fulaninho quer mudar, quer botar o shape para o verão. E aí ele pega e ele quer fazer a dieta do Alexandre. Ah, não, eu vejo o Alexandre comer peito de frango lá, eu vou fazer igual. Eu vejo o Alexandre fazer os treinos lá dele, eu vou copiar os treinos. Mas eu sei como é que tá a ingesta, né? O que, que é de fato que o Alexandre faz de alimentação às 24 horas, quantos dias ele está fazendo. Aí entra a parte da comparação, Exatamente. né? Ninguém é igual. Não é Genética, igual. ergogênico, suplementação, Cara, alimentação, estrutura É corporal. só uma fração. Então, assim, o treino começa pela periodização. O planejamento, eu tenho que planejar o que eu quero. Se eu quero perder 5, 10 quilos, eu tenho que planejar. Se eu quero ser mais forte, eu tenho que planejar. Ah, eu quero ser mais forte. Hoje eu vou botar 10 quilos a mais no supino. Não, não é assim. Entra cálculo, entra uma progressão. Tu lembra? Então, daqui a X semanas, né, eu ia entrar aí. Eu acho que eu sei que tu vai falar. Do treino do supino? Não, Não? Da faculdade. Tu lembra? Não sei se vocês pegaram essa época aí, que tinha uma sigla que caía na prova, que era hiper. O que, que era hiper? Chegou a pegar isso aí? Chegou a pegar, João? Não. Na minha época eu peguei. Era uma sigla chamada hiper, né? O que, que era o hiper? Para ser exercício tem que ser hiper, né? Daí o que, que era o hiper? Intencional, programado, estruturado e regular. Aí, exercício. Periodização. Tá aí, e se não tiver dentro disso é o quê? Atividade física. Isso aí. Entende-se por atividade física tudo aquilo que a gente faz, né? Piscar o olho, né? Tomar, Levantar, né? caminhar, varrer a respirar. casa, Isso é o passar um básico. paninho. Agora, o que, que é treinamento? Atividade física. Treinamento é o quê? Tu tem uma organização, né, da informação. Então, eu tenho que ter uma padronização de um desenvolvimento, né, em cima disso. Não adianta pegar e sair fazendo aleatório. Um dia eu faço de um jeito. Um dia eu treino com 5 repetições, botando peso para aumentar minha força. Uma sessão. Aí na sessão seguinte, eu pego, vou lá e faço séries gigantes. Eu coloco uma sequência de 4 exercícios trabalhando resistência. Cara, não tem nada a ver com a periodização daquele momento. Então, se a gente de fato fosse fazer isso, seria um protocolo misto. Não tem nada a ver com um programa de aumento de força. Então, o planejamento, isso que tu acabou de falar, Xande, ele vai determinar aonde é que tu vai chegar. Aí dá para dizer, em 4 semanas eu consigo reduzir de peso. Ou em 4 semanas eu vou, né, sei lá, tá pronto para uma competição. Mas eu tenho que pensar que a organização disso faz diferença. Então, chegar na academia e sair fazendo de modo aleatório, é que nem o cara fala, se tu chega lá e faz meia boca, qual é o teu resultado? Tu quer ver um exemplo disso aí, Meia boca. Luiz? Voltando lá ao início, lá que a gente falou, porque eu acho isso aí, cara, eu acho isso aí muito interessante, sabe? Eu acho que a galera tem que ter essa visão aí. Se tu pegar, vamos lá, se o cara para ser treinado, ele tem que ser grande, porque a galera associa isso aí, né? Sim. A galera associa que ganham de massa. Quando diz, cara, não, a gente tem que aumentar a tua massa muscular. Não, mas eu não quero ficar do teu tamanho. Ah, eu não quero ficar com o braço que nem eu. Eu não quero ser um fisiculturista. Não, pera aí um pouquinho. Ganhar massa muscular não tem nada a ver
com ser fisiculturista. Ganhar massa muscular não tem nada a ver com tu ser o mais forte. Tem a ver com estar forte. Se tu pegar hoje, tá? Pega hoje um atleta de ginástica olímpica. Tu já viu o corpo dos guri, das gurias? Dá pra ver que eles são fortes. Né? Tá por quê? Porque eles treinam musculação. Eles fazem musculação complementando a ginástica olímpica. Daí é um biotipo, é um corpo. Eles são pequenos, cara. Eles são baixinhos, leve, porque a modalidade deles exige aquilo ali. Mas eles não são fortes. Pega os caras, os guri tudo forte, assim, os guri tudo... Só que são pequenininhos. Aí vamos lá. Daí tu pega um fisiculturista hoje, como é que é o nome da inicial ali de sunga? Eu esqueci agora. De sunga? É o... A Classic? Classic. Não é Classic. Antes tem... A Men's Physique? Men's Physique, isso. De bermuda ali. Não é os caras mais magros. Aqueles caras ali, tu pegar a categoria ali, tu botar uma camiseta grande neles e uma calça jeans e um tênis, acabou o homem, né? Se tu olhar a grande maioria ali, né, dos atletas que estão... Principalmente quem já tá começando, que ainda não é profissional, né? Tem os caras profissionais que são grandes, né? Mas quem não é profissional, tá, o cara deixou de ser forte por isso? Se tu vai pegar hoje... Vamos citar o exemplo do Márcio Kish, aí fica um abraço pra ele aí. O cara mais forte que eu já conheci de agachamento e levantamento de terra, eu não conheci pessoalmente ninguém. Cara, o Márcio Kist, o cara não era forte. Mas o percentual de gordura dele tá um pouco mais elevado, mas o treinamento, para quem quer levantar peso, ele é isso aí, ele exige isso. Tu vai pegar hoje o melhor supino aí que teve na história aí, o cara era muito gordão. Tá, mas tu não via que o cara era forte? Aonde ele chegava, cara, o cara era gordão, mas tu via que era um cara forte. Tu olhava, tu via que era forte, tu entende? Aí tu pega um fisiculturista open. Cara, esse aí pode botar um... Esse é o auge. Esse aí tu pode botar um sobretudo que se falava, né? Que tu vai ver que o cara é um monstro. Então, resumindo, tu tem que aparentar ser forte. Não importa na categoria, na idade. Eu pego um vovozinho aí de 70 anos aí que treina bem e come bem, ele vai chegar nos lugares, todo mundo vai ver que ele é forte. Tá, mas ele se tornou grande? Não. Mas ele é forte. Sim. Entendeu? Então é sobre isso que a gente tem que deixar esse recado. Pessoal, olha só, tu treina há um tempo X... Cara, tem que estar aparentando resultado. Ah, mas não está aparentando resultado, então tu está treinando errado. Cara, o treino, ele é fundamental e o treino é a base de tudo. É a porque base. sem o treinamento, nada acontece. Tá? Isso é fato. Quer ver um exemplo? Voltando ao que a gente estava falando agora há pouco. Cara, servente de obra. É isso aí. Tu vê um servente de obra, cara, não faz dieta, come, O cara que trabalha come mesmo. pão com Coca-Cola o dia inteiro. Os caras que Tu trabalham vê o mesmo, os caras são fortes. Meu, o cara Tu olha, é os caras forte. são fortes, Tu tem um corpo treinado. Tem um corpo treinado. Lembra porque do que fez a minha obra ali, que me ajudou a botar as borrachas no Ronaldo? o Ronaldo, O Ronaldo tirava a camisa, cara. Ele tirou a camisa, o cara todo definido. E aí, o como é cara que- veterano já. Veterano. Ele gera- Nunca treinou musculação, né? E o cara é sobre isso. E como é que tu vai falar agora que o treino não é a base? Não Não tem como. existe. É, exatamente. não O existe. estímulo, ele leva o estímulo do corpo ao limite, né? Não existe. Mesmo que seja por uma tarefa no trabalho dele, mas como ele vai ao extremo naquilo, ele tá gerando Cara, estímulo. tu treinar musculação, olha só. Tu treinar musculação durante anos e tu não teve resultado visual. Tá errado. Cara, é quase que nem tu trabalhar o mês inteiro E não receber salário. Não receber. E, É e quase o pessoal como tem isso. que entender que não é pra tu ficar um ano na academia levantando o mesmo peso. Não é pra tu ficar um ano na academia e olhar Aí pro o que espelho é? e enxergar a Tá, mesma daí como é que é o coisa. nome disso Não aí? é certo. Aí é atividade física. Ah, cara, eu vou na academia fazer o quê? Atividade física. Não tem resultado nenhum, é atividade física. Isso aí. Entendeu? Varrer o chão. Qual é o resultado? Ficar limpo o chão. É isso Mas aí, é fisicamente- atividade. Mas Cara, fui lá. é algo também é muito frequente, né, galera? Os iniciantes nos perguntarem, né, o que é melhor, fazer mais repetições com pouca carga ou fazer menos repetições com mais carga? Não. Cara, o ideal é tu fazer força, mano. Tem que fazer força. Sempre Tá, tu vai fa- fazer série de 15, com pouca carga, tá fazendo força full, tô, então tá bom. Tem que fazer força. Ah, vou fazer série de 6 com muito peso, fazendo força full. É bom também. Tá aí, tu acha qual o melhor? Cada um é bom da sua forma. Tu pode adicionar os dois. Por exemplo, supino reto, série de 6. Supino inclinado, vou jogar menos carga, série de 8. Crossover, menos carga, série de 15, 20. Vou fazer umas flexões no final do treino. Posso jogar uma série de 30? Pode. Tá, mas o que tá errado nisso? Tu não fez força em tudo? Tu não deu um pumpzão, não inchou? Não. Cara, é a mesma coisa tu entrar na academia, tu treinar e sair da academia, tu não inchou o teu corpo. Meu, treinei pernas hoje. Não inchou as pernas na hora do treino. Não tá Esquece, certo. não vai ter resultado. Ah, treinei peito. O peito não deu um pump, não inchou.
Não tem, cara. Ai, Alexandre, como tu é? Ai, eu não concordo. Cara, beleza, aqui tá falando um cara que tem mais de 2 décadas de experiência, já fiz tudo que foi tipo de treinamento, tô fechando a minha 2ª formação, né? Tenho um corpo que mostra que eu treino, não é o melhor. Que nem as pessoas dizem, ai, tu não... Cara, eu não sou fisiculturista, eu não sou atleta, eu como pizza, X, hambúrguer. Agora não estou bebendo, mas eu bebo. Né? Ah, tu não tá bebendo agora. Agora tu tomando água, não agora é. tu tomando água. Não, faz uns. Assim que terminar, Já tô aí. Já tô sem uns 20 dias, graças a Deus. Mas, Tá, já dá pra quebrar então. já dá. E aí o seguinte, pessoal, olha só. Aonde eu chego, as pessoas veem que eu treino, certo? Mas é como tu disse, eu não concordo. Perfeito, cara. Continua sem concordar e faz o que tu quiser da tua vida. Isso aí. O corpo é teu, o resultado é teu, o problema é teu. É. Se tu não quer. Quando eu vou no médico, eu sento a minha bundinha ali E o que ele escuta, me né? fala, eu ainda questiono algumas coisas, mas eu não digo que ele tá errado. Eu só questiono. E se eu achar que ele tá errado, eu Aí não tu vou vai nele em outro mais e vou em médico. outro médico. Sim, Agora, cara. se eu for naquele médico ali, eu não vou ficar discutindo com o cara. Vai escutar, eu- né, a orientação do cara. Essa semana eu abri o Insta ali e apareceu aquelas caixinhas de pergunta dos caras dos treinadores, né? E o cara fez uma pergunta assim, foi no endócrino, ele me passou pra eu tomar tanto, o que tu acha? E o cara olhou assim, o cara respondeu, pô, tu foi no médico, ele te falou que procurou um profissional, ele te falou que é pra te fazer isso, aquilo. tá na e tu dúvida. tá me perguntando o que eu acho. Eu acho que tu tem que deve. ouvir ele. Eu acho que deve fazer o que ele te falou. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Tu foi no médico, quanto é que foi a consulta? Foi tanto. Então faz o seguinte, me dá esse tanto que eu te dou a minha opinião. Ô, meu, é um absurdo. Quanto tempo a gente tem ainda? Ô, meu, teve uma outra situação. A questão da tucanação. Cara, isso é frequente. Cara, não sei se meus treinos estão bons. Não sei. Cara, não sei, eu tô treinando. Mas eu acho que não tá pegando. Tá ficando dolorido? Tô. Era o que Tá eu ia... dando um pumpzão no treino? Vamos fazer um destaque aí. Depois, na outra parte da gravação, eu vou salientar mais, mas... Isso, como é que eu sei que eu tô treinando certo? Responde aí. Né? Resultado? Tá aumentando a força, tu tá conseguindo subir carga, né? Tá, mas tem como, tendo tem pump. como subir carga sem aumentar a massa? Tem como? Não tem como, né? Tá, mas isso aí não é... Isso aí, o que é isso aí? Isso aí é física, né? É, exatamente. Tá, pera um pouquinho. Segue aí. Tu tem que ter força, tu tem que aumentar a massa, tu tem que reduzir percentual de gordura, né? Uma coisa tá ligada à outra. Se tu não consegue fazer isso, o teu treino não tá sendo treino. Tá, mas espera um pouquinho. Eu vou voltar a fazer a pergunta pra ti, Luiz. Como que eu sei se eu tô tendo resultado? Tu falou 3 e... Espelho. Cara, Espelho. tá, mas tu falou 3 agora, tá? Pera um pouquinho. Ô, criaturinha, aumentou a força? Sim. Tá ficando dolorido? Sim. Na hora do treino tu tem um inchaço, um pump? Sim. Tá. Porque assim, meu... mas eu não transpiro. Um pouco tu vai transpirar. Não, é. Alguma coisa tu vai transpirar, né? Tá tendo uma boa transpiração, tá ingerindo bastante água, tá tendo sede, tá? Cara, são tudo sinais que o treino tá bom. Fome. Sim. Fome. Fome, Tu sai cara. do treino com Fome. fome. Claro que tem aquele detalhe, isso aí também tem que deixar bem claro pra galera. Eu, particularmente, se o meu treino for muito pegado, eu tenho que dar um tempo, né? Sim. Eu não consigo Não, comer. não, aí é Vocês natural, conseguem? não. Eu não consigo. A hora seguinte acabou do o treino... treino. Pra te ver como isso é individual, né? E eu saio urrando de fome. Tá, mas tu consegue, por exemplo, acabou o treino, tá lá na academia, tá ali na cozinha ali a comida Não, já não ali. consigo, não Tá, consigo, não, é não sobre consigo, isso. não consigo. Eu acabei o treino, eu tenho que dar um tempo. Tanto que Tanto às que vezes eu o chego em casa... shake pós-treino, ele fez fama por isso, né? Porque é uma não, forma isso sim. imediata Não, daí tu do consegue. cara dar uma nutrida. Boa, Mas... boa. Essa pergunta aqui não pode... Essa aí também. Essa é top. Preciso ter uma refeição logo após Não precisa. o término do treino? Tem uma Não. janela de Tá, mas- horas muito interessante. Eu já vi, tu já deve ter visto, né? Sim. Outra coisa, eu preciso... Tá, isso já foi respondido. Acabou o treino, cara, não precisa sair correndo e comer. Não. Tem uma janela de Outra 3 a 4 coisa, horas. eu tô no podcast aqui. Esse podcast tem 2 horas. Certo? É necessário eu pegar uma marmita e comer no meio do podcast porque deu horário? Não é assim, não O precisa. nome disso aí como é que é? Organização. É. Mas eu vi o fulano. Tá, mas Mas pera aí um é pouquinho, cara. logística e O organização. fulano tem uma agenda mega lotada. Exatamente. O fulano, ele tá aqui, ele vai sair daqui, ele vai pra ali, dali ele vem pra Isso. cá. Cara, o Isso fulano é a é me- outra...
Cara, esse cara vai comer no O meio do podcast, planejamento tá diário certo. dele, ele precisa. E outra, o cara, sei Né? lá, o cara tem 10 refeições no dia. Então, se É ele isso deixar aí. para fazer depois... Não vai conseguir dar a demanda. Não vai dar a demanda que ele precisa. Exatamente. Então, por organização, ele faz Mas, isso. ô Luiz, explica essa janela pra nós, ou o João, daqui a pouco. Deixa o João explicar essa daí. Explica essa janela, João. O porquê que eu não preciso comer logo após o treino. E por que eu não preciso comer pré-treino logo um pouquinho antes de treinar? Cara, aí entra algo muito interessante, né, cara? Que é o pré-treino, né? A galera acha, eu vou comer de pré-treino, agora a gente tá na academia, vou comer um pratão de comida, de massa, de coisa. Cara, não é esse glicogênio que tu vai usar para treinar. Tu vai usar o glicogênio lá das tuas outras refeições de horas atrás. Até porque o nosso pós-treino, o nosso pré-treino começa junto com o nosso pós-treino. No nosso pós-treino, a gente já está começando a fazer o nosso pré-treino do outro treino. Entende? Então, tem uma janela, né, João? Quanto tempo essa janela? Olha só. Janela de pré e pós. Pré e pós. A pré é uma janela Joga pré, já que tu tá falando do pré, deixa o Luiz falar do pós aí. Joga no pré. Qual é a janela do pré? Quanto tempo? Cara, quais são as refeições que eu vou utilizar para treinar? Cara, o glicogênio que a gente utiliza para treinar é de refeições de 4 a 6 horas antes. Então, uma janela de 4 a 6 horas. E no pós-treino, a gente tem uma janela que a gente está mais suscetível a recuperar aquele glicogênio de 3 a 4 horas. E outra coisa, né? Não menos importante, pessoal. Qual é o pré-treino? Vamos botar 4 horas, né? As últimas 4 horas. O que tu comeu nas últimas 4 horas? Ah, mas eu fui dormir 10 da noite e eu levantei 7 da manhã e eu vou treinar. Não vai render esse treino aí. Como eu falei antes, pode render um dia, pode render 2, mas não vai render o máximo. Ah, mas o fulano disse... Tá, mas o fulano é um fisiculturista com muita massa muscular, maturidade. Aí dentro daquela pergunta. Tá, então... Por que muitas pessoas não conseguem treinar em jejum? Acham ruim treinar em jejum? Geralmente a pessoa que vai treinar em jejum, se é alguém orientado e organizado, essa pessoa teve uma janta adequada para isso. Então ela teve uma janela de sono de pelo menos 6, 8 horas e ela consegue treinar em jejum, mas ela tem um estoque de glicogênio significativo para isso. Sim, né? Então, e daí vem a pergunta. O Alexandre pode responder. Então, para que serve a refeição de 1 hora antes ou a refeição líquida menos de 1 hora antes? É que daí tem vários pontos aí, né, João? Mas resumindo, né? Fazendo o resumo do resumo. Cara, do meio pro final do treino, pode ser que tu venha a usar essa refeição pré. E se tu não usar do meio ao final, logo na sequência tu vai ser usada, né? Pico de glicose. Também. Pico de glicose. Né? Até porque tu pode ver que muitas vezes tu vai treinar e tu comeu muitas horas antes, tu não dá aquele pump. Que vem o lance da insulina. Que a galera às vezes... Ah, mas o pico de insulina é ruim? Depende. Que hora tu tá falando? Qual horário? Tem um pico de insulina pré-treino é ruim? Não. Tu tem que pós-treino é ruim? Cara, João, eu não gosto de treinar sem fazer uma refeição antes. Ah, mas tu não vai usar o glicogênio dessa refeição? Não vou, mas me dá um pico de glicose que eu treino melhor. Primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte, ó, que nem tu falou do cara comendo a marmita no meio do trabalho. Por que se come com uma certa regularidade ali e se considera pré e pós-treino? Porque, de uma forma inteligente, eu tenho que manter o meu corpo sempre preparado. Seja para fazer tendo demanda o tempo todo. Seja para fazer força, acordado, exatamente. A demanda só aumenta ou diminui. Seja para fazer força no treino, ou seja para recuperar o meu tecido ali muscular depois de ter dado estímulo. Eu sempre estou em demanda, até dormindo. Então, essa janela. Tem que tomar todo dia? Não precisa tomar whey, né? Já mas se eu vou tomar, aí, né? Tá, mas se eu vou fazer o uso do whey, eu tenho que tomar todo dia? Não precisa. Não precisa tomar. Creatina, tem que tomar todo dia? Tem. Por quê? Qual é a diferença da creatina pro whey? Que a creatina é usada em dosagem de empilhamento, né? E o whey não. Tá, e o whey tu encontra na carne, no frango, no ovo. Cara, até alguns carboidratos tem a proteína também, né? A gente tá empolgado falando, mas tem que salientar alguns detalhes, que nem o João falou. Empilhamento, o que é o empilhamento da creatina? A creatina, ela é usada, ela tem o resultado do uso crônico. Então, não adianta eu tomar um balde de creatina num dia e depois ficar vários dias sem tomar. É mais interessante eu ter um fracionamento ali, né? Aí os estudos mostram ali que é a partir de 3 gramas, mas a gente sabe que
dá para fazer uma progressão bem grande em cima disso. Depende Tu olha do o peso. rótulo da creatina ali, vai falar 3 gramas, mas geralmente a nutrição ali já começa a reger em cima de 5 gramas, pelo menos. E aí esse uso ele é crônico, e por causa desse uso crônico ele dá o resultado. Já quando tu chega no whey protein, ele tem um papel de reparação, ele é uma proteína, assim como um pedaço de mas whey frango. um protein detalhe, né, nada Luiz? mais é do que Se a proteína tiver calculada dentro da tua dieta, tu tá fazendo uma dieta calculada, e essa proteína é um whey protein, tu tem que usar todos os dias nos horários que está ali. Exatamente. Por quê? Porque aquela proteína ali, a não ser que tu tenha a opção de fazer uma equivalência, né? Por exemplo, vou tirar o whey protein, né? E vou colocar no lugar uma outra proteína. Na realidade, Perfeito. entra de novo no que a gente falou, periodização. O planejamento ele tem que ser isso aí. seguido. É que, na verdade, o planejamento o- ele vai te garantir os resultados. Whey protein é comida em pó, né, cara? É proteína em pó. E exemplo que eu gosto de indicar assim pra galera. Vou comer uma pizza. Cara, pizza é uma bosta, né? Tá, mas beleza. Pelo menos toma um whey. Ou pré da pizza, ou pós-pizza. Pelo menos supre a proteína que a pizza quase não tem, né? E assim, ó, o que tem que considerar o contexto de cada um. Cara, eu não tenho grana, eu tô na academia. Tem que tomar whey, tem que tomar creatina? Não, cara, tu vai ter um planejamento. Mas só que, alimentar ali, Luiz, né, dentro disso. se nós for fazer um cálculo hoje, o preço que o whey tá, principalmente no Mercado Livre, aí se tu souber comprar, claro, né? O whey hoje ele é mais barato Comer ovo. do que tu comer uma carne vermelha magra para ter a mesma proporção. Mas a carne vermelha entrega muito mais coisa. Concordo. A gente tá falando sobre proteína, Até ovo. tá? Sim. O O whey, whey mais hoje barato. é mais em conta tu consumir whey, né, num horário ali do que o ovo, do que a carne. Mas aí o cara vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro pro ovo. Tá, cara, daí tu não vai ter pro carne nem pro... Tu entendeu? Mas a carne daí é da família. Não, daí é outra coisa, é outra situação. A gente tá falando de alguém que se sustenta, né? Cara, eu faço as minhas comidas, entendeu? Eu que monto a minha alimentação, eu compro pro meu consumo. O whey é uma opção bacana, entendeu? Mesmo que... mas eu tenho a grana contada. Por isso mesmo, é uma opção bacana. Tu entendeu? Agora, se tu come que nem o filho que come a comida da mãe, né? Ou do pai, não, daí é diferente, é outra situação, né? E aí eu volto a dizer, cada caso é um caso. A whey, pra mim, é a melhor opção? Depende. Na realidade, tu a acha que eu gente devo tem- tomar creatina? Depende. Na realidade, Entendeu? a gente tem uma série de recursos que, de uma forma organizada, não tem como não ter resultado. Né? Então, seja porque eu uso muito recurso de suplementação e uso só os alimentos básicos, ou ao contrário, eu não quero suplementação, daqui a pouco eu nem gosto, tem gente que reclama de mal-estar ou não pode por outras razões. Cara, dá para fazer com alimento? Dá para eu construir um resultado, sim, mas eu preciso sempre ter e considerar o que é o planejamento. O E planejamento aquela do coisa treino, que o eu planejamento da falei ali dieta. do arroz e o frango, cara. Cara, o arroz e o frango dá resultado, um ótimo resultado, né? Tá, mas se eu comer o dia inteiro arroz com filé de frango, é uma dieta. É uma melhor do dieta. que tu ficar o dia inteiro comendo pão. Não dá nem pra comparar, né, Luiz? Um arroz com fome. Tu pegar Bolachinha, ali, eu vou treinar, cara, comi 300, bolachinha. Vamos botar bem light, assim. Umas 200 de arroz ou 300, umas 300 de arroz, né? 250, vamos botar. 250 de arroz, 100 de carne, certo? Vou fazer isso aí durante 6 refeições por dia. Porra, meu. É uma baita alimentação, né? Aí entra a parte dos macronutrientes, né? Exatamente. O macronutriente do pão e o Aí macronutriente tu vai do arroz pegar, com por frango. exemplo, O que vai tem agregar carboidrato mais? na minha refeição? Tem. De qualidade, sim. Tem proteína? Tem. De qualidade, sim. Certo? Tem gordura? Tem. Gordura animal, de qualidade, sim. Cara, complementa umas verduras ali e tá perfeito. Aí o cara vai dizer assim, tá, Alexandre, mas por que as pessoas inventam tanto? Cara, porque é difícil tu repetir todos E os a dias, no busca- mesmos horários, as mesmas refeições. Mas se tu é diferenciado, que tem cara que é diferenciado. Tem menina que é tem menina que é encarnada, tem cara que é encarnado e o cara vai lá e faz. Se ele fizer, vai dar um ótimo resultado.